E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. E o primeiro tema do nosso debate final é uma proposição que fez o Mauro Naves. O Mauro Naves mandou a seguinte opinião. O Gabigol, olha aí, o Tite tem usado Jesus, Firmino ou Richarlison nessa posição, mas acho que pela fase, ele, Tite, tem que arrumar uma vaga para o Gabigol. Como titular na seleção, não justifica hoje colocar esses outros. Foi o que disse o Mauro Naves no Expediente Futebol. Aí acrescento, Theo, para você o seguinte, porque quando ele foi convocado das últimas vezes, ele foi passear, foi fazer o free shop, mas jogar que é bom, artilheiro do Brasil, não jogou, Theo. Olha, a gente tem que analisar a seleção brasileira não só pelo que o jogador está atuando no seu clube. Por exemplo, vamos analisar o Roberto Firmino. O Firmino no Liverpool, ele voa. O Firmino entrega no Liverpool. Se ele não está entregando na seleção aquilo que ele entrega no Liverpool, para mim, podem ser dois motivos. Ou a forma que ele está jogando através do esquema de jogo do Tite, ou, de repente, ele está sentindo o peso da camisa, coisa que eu não acredito. Então, se você for escolher entre o Gabriel, o Gabigol e o Firmino, pelo que o Firmino atua na Europa, onde o futebol tem melhor qualidade, é mais difícil de ser jogado, e o Gabriel já esteve lá e não vingou, eu acho que a posição de titular na seleção brasileira tem de ser do Roberto Firmino. O Gabriel tem de estar no grupo, não tenho dúvida disso. Mas falar, olha, ele tem de ser titular? Não. Para mim, quem tem de ser titular é o Roberto Firmino. Então já vamos lançar a enquete aqui no nosso debate final, que já está rolando no nosso Twitter, a respeito do camisa 9. Você já pode ir lá votar. Hoje, quem seria o seu camisa 9 titular? O cara que chega e joga para o Theo José, o Firmino, pelo que vem fazendo nas últimas temporadas no atual campeão do mundo. Aí tá o Gabriel Jesus, o Firmino, a galera do Mengão tá invadindo e lançando o Gabigol, ou você tem uma outra sugestão? Tetracampeãozinho que sabe tudo de seleção brasileira, você tem outra sugestão? Vai com o Firmino, Gabriel Jesus, Gabigol, a bola tá contigo, Tetra. Bom, Fábio, os concorrentes aí, né? Vamos por parte aí. O Gabriel Jesus, para mim, não é centroavante. E o Richarlison também não. Atuam, jogam por ali, são aproveitados. No esquema do Tite, que joga com um homem de referência, esses dois, para mim, não fazem essa função. Então, eu já descarto. A briga fica entre Firmino e Gabigol, que até jogam parecido. Eles saem da área também, se movimentam. O Firmino, eu estou com o Theo. Experiência de Europa, bagagem mais cascudo, ele está e ele tem sucesso no Liverpool. O Gabigol foi na Europa e não teve esse mesmo sucesso. Só que quando vem para a seleção, e o tema é a seleção, o Firmino também não rende, não joga o mesmo futebol. Passa pelo Tite, passa pelo elenco que a seleção tem, mas aí passa também de dar uma chance para o Gabigol, porque ele é destaque no Flamengo, ele é o artilheiro do Brasil por 2 anos consecutivos, é o artilheiro da Libertadores, vive um grande momento e ele vai estar no elenco. Mas não tem que ir só para passear, tem que ir para ter uma chance. E se ele tem essa chance, rende mais do que o Firmino, ele pode virar titular. Ô, Wagner Martins, estou olhando aqui os comentários, estão passando na minha aba aqui, ó, tem do Cláudio Cardoso, dizendo que o Gabriel Jesus é mais jogador que os outros. Tem o do Márcio Luiz Silva, o José Valbert, que é Gabigol, claro, né? Ele nem, não sei se ele é Flamengo, mas do Márcio Luiz, ele dá uma cutucada aqui no Tite, que é a seguinte, ó. A gente vai daqui a pouco jogar o do Márcio Luiz ali, porque ele diz que o Tite tem panelinha. O Tite tem panelinha, Wagner Martins? Não, acho que não tem. Eu acho que ele valoriza muito aqueles jogadores que ele já levou para a seleção brasileira. Discordo um pouco em relação do Zinho, em relação ao Richarlison. Acho que ele até não está jogando dessa forma, como um 9 de referência, mas eu vejo no Richarlison o potencial para ele ser um 9 de muita qualidade. Jogador que tem porte físico, tem presença, tem boa finalização, tem muita força física. É um jogador que, se a gente pegar de hoje até a próxima Copa do Mundo, ele pode ter um potencial maior do que tem o Gabigol e os outros concorrentes para ser o 9 da seleção brasileira. Agora, hoje, o 9 da seleção brasileira, no próximo jogo da seleção, tem que ser o Gabigol.
jogador de força, velocidade, potência, arremate e mais do que tudo isso, ele tá com a estrela, tá com um cheiro de gol. E eu acho que o Tite teria que aproveitar isso e colocar o Gabigol. Para mim, hoje, o melhor de todos, para ser 9 da seleção, é o Gabigol. Agora, Otel, não dá para jogar Gabigol com o Firmino, porque ele joga com o Bruno Henrique, por exemplo, no Flamengo. Não dá. Para mim não dá para jogar. Se for para escolher, vamos lá, vamos escolher, vamos colocar 3 atacantes. Aí você coloca o Neymar, você coloca o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para mim, tinha que ter uma oportunidade como titular na seleção brasileira e o Roberto Firmino. Para mim é isso. Para mim, você colocar os três da frente, aí você coloca ali 2 volantes, o Casemiro, mais um aí, pode ser o Matheus, né? O ex-Grêmio. E aí o difícil é escolher esse meia, esse número 10 da seleção brasileira, que eu ainda não vejo. Eu ainda não vejo esse jogador claro, mas eu colocaria Bruno Henrique. O Bruno Henrique provou, ele chegou lá, encarou o Liverpool e foi para cima. O Bruno Henrique não tem medo de cara feia. O Bruno Henrique já quase passou fome na vida, vai ter medo de cara feia? Ele vai ter medo de não ter um prato de comida. Então, de cara feia, ele não vai ter medo. Eu colocaria Bruno Henrique de um lado, colocaria o Neymar de um outro lado, ou então solto, não precisa ser um ponta, pode ficar solto, e colocaria o Firmino. É um ataque fantástico. Agora, Ozinho, tem jogador que sente quando vai para a seleção brasileira? Porque muitos estão dizendo aqui na nossa hashtag, mandando a mensagem para o debate final, estou acompanhando aqui os comentários que a gente vai jogando na tela, que o Gabigol não brilhou na Europa e o Firmino brilha. Tem isso? Sentiu na Europa, então pode sentir na seleção? Tem jogadores que não rendem, né, a mesma coisa na seleção brasileira do que eles apresentam no clube. Vou dar um exemplo meu. Depende muito também do esquema de jogo. Você joga no seu clube, você joga na seleção, né? No Palmeiras eu jogava numa função. Eu aparecia muito mais. Eu criava muito mais. Eu chegava muito mais à frente. Eu produzia ofensivamente muito mais. A minha função, principalmente na Copa, era mais tática. Então, eu apareci também, porque tinha a má vontade de reconhecer isso. Mas eu também aparecia, mas numa outra função. Mas aí nós acabamos olhando para o que fazia no clube e quer que faça a mesma coisa na seleção. Temos que separar isso, né? Como joga? O Theo acabou de dar uma opção, jogar Gabigol e Bruno Henrique na frente. Mas o Tite teria que mudar o esquema de jogo. Será que o Tite vai mudar o esquema de jogo? Aí assim, o Gabigol sem essa dupla no ataque, como ele joga no Flamengo, e eu acho que esse é um sucesso dele, ele ter um cara do lado dele que chama também a responsabilidade, ora ele sai, esse cara entra na área, ora ele entra na área, o Bruno Henrique sai, vem de trás 3 meias criando para ele, que é o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Gerson. Então tem que se mudar um pouco o sistema para que a gente possa analisar. O Gabigol ir para a seleção e jogar no mesmo esquema que o Tite vem jogando, pode ser que ele não renda. Aí a gente vai falar, na seleção ele sente, tá vendo? Ele não se solta, ele fica preso. Não é um esquema diferente. Tem jogadores que vai para a seleção e se adapta ao esquema que o treinador usa na seleção, ou é usado mais ou menos como ele joga no seu clube, e a coisa flui normalmente. Ô Wagner Martins, eu vou sugerir o que eu já falei aqui no debate final, em outras oportunidades com o próprio Theo José, o meu quarteto de frente. Se você concordar, fica à vontade. Se não concordar, discorda mesmo, que a galera está mandando muito comentário aqui. Eu entraria com esse quarteto, porque o Flamengo joga ofensivo também. Firmino de um lado, Bruno Henrique do outro, Gabigol centralizado e o Neymar por trás. Quando a bola rolar, os 4 têm liberdade para movimentar e ajudando na marcação. Não sei se te agrada, mas a bola está contigo, Wagner. Eu tô achando meio faceiro, viu, Fábio, essa tua escalação, esse teu quarteto aí. Eu gostei mais da ideia que o Theo colocou, só que o Theo coloca o Firmino como centroavante, né? Mas eu sigo a linha do aproveitamento do Gabigol pela fase que o jogador atravessa e colocaria também, ou daria também uma oportunidade para o Bruno Henrique. É um jogador que também está merecendo uma oportunidade entre os titulares, daria uma velocidade impressionante por um lado do campo, seria pelo lado direito, com o Neymar pelo outro lado, e o Gabigol sendo o jogador de referência. Eu acho que essa seria
uma possibilidade. E aí, para fechar esse quarteto, Fabinho, por isso eu não concordo contigo, a gente teria que encontrar um jogador que fosse um pensador, um jogador que, né, que tenha qualidade para distribuir, fazer esse trio jogar. É difícil hoje em dia, o Felipe Coutinho é um jogador que vem sendo utilizado, mas que não parece que não consegue desencantar com a camisa da seleção brasileira, mas é o que tem hoje. Então, um jogador com essas características, um jogador que consiga prender a bola, esperar a passagem dos atacantes, um jogador que faça essa distribuição. Claro, não tem como comparar aqui, mas como era o Rivaldo, por exemplo, um jogador, um camisa 10 clássico, que faz essa distribuição. Agora, que não existe esse jogador no futebol brasileiro hoje em dia, isso não existe, né? Por isso que eu testaria o Neymar ali. Fala, Theo. Olha, só um detalhe. E o Gabriel Martinelli, gente? Será que os caras vão deixar o garoto ir para a Itália? Será que a comissão técnica da seleção brasileira vai dormir e vai deixar o Gabriel Martinelli ir para a Itália? Eu acho que o Gabriel Martinelli ele tem que ser testado na seleção brasileira. Se ele está jogando naquele time... Desculpa. Mas não como titular ou como titular? Não como titular. Não como titular, mas eu acho que é um jogador que está voando. Assim, se ele joga naquele time do Arsenal, que até pouco tempo atrás era horroroso, porque tem muita coisa na Inglaterra também que é ruim. Aquele time do Arsenal era horroroso, melhorou um pouquinho agora que trocou o treinador, mas o Gabriel Martinelli com aquele time horroroso estava voando. E aí? Vão deixar o cara ir para a Itália? Ó, o Everton Araque manda uma corneta para vocês aí, vocês da imprensa. Vocês são demais. Dudu há 5 anos está voando no Palmeiras, campeão brasileiro, comanda o time. Bruno Henrique e Gabigol chegaram agora, estão há um ano e vocês querem escalar eles. É com vocês, hein? Vocês ficam aí da imprensa tumultuando. Já mandou a letra o Everton aí, ó. Eu agora sou da imprensa mesmo, estou fazendo essa função. Ele tem uma certa razão nesse comentário dele, ele tem o direito realmente de reclamar isso, só que nós estamos escalando quem foi convocado, né? A última convocação, o Dudu não foi convocado. Infelizmente, o Tite não deu essa oportunidade para o Dudu. Acho que em um momento atrás, o Dudu até mereceu mais a convocação, quando ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Hoje ele está abaixo. Para mim, no momento, ele está abaixo do Bruno Henrique nessa função. Mas é um jogador que, se o Tite dá uma oportunidade, é convocado, ele pode compor, ele pode ser uma peça. Nesse momento, como ele não foi convocado, a gente está discutindo esses jogadores que estão ali, que foram convocados pelo Tite. Infelizmente, com esse problema todo, foi adiado as competições. Mas ele tem uma certa razão, porque o Dudu há muito tempo vem sendo o grande destaque do Palmeiras, o grande jogador do Palmeiras, elogiado por todos nós, mas ele não é convocado. Ele não é chamado pelo Tite, não sei, é opção do treinador. Então, pelo momento, quem foi convocado, eu vou por essas escalações que os amigos estão falando. Vocês não acham que antes do Dudu ainda está o Everton Cebolinha, pelo que ele fez nos 2 últimos anos com a camisa do Grêmio? Os dois. 3. Os dois. Eu convocaria o Everton Cebolinha, sem dúvida. Everton Cebolinha não pode estar de fora de convocação nenhuma. Não pode. Mas eu levaria o Dudu. O Dudu muda jogo. Dudu muda jogo. A seleção brasileira foi jogar a Copa do Mundo lá na Rússia e não tinha como mudar jogo. Era aquele joguinho do Tite, pipipi, 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 pipipi. O Dudu muda jogo, como o Everton Cebolinha também. Apesar, o Vitor Bahia falou que eu ia falar agora, em alguns jogos decisivos, ele sumiu. No confronto com o Grêmio, eu vi ele sumir na Libertadores. Mas é grande jogador. Agora passou ali batido, mas ficou um tempinho na tela o comentário do José Manuel, que mandou a seguinte letra, e com ela eu vou fechar esse assunto. O Gabigol é muito bom, mas ele faz gol no Bangu. O Gabriel, que está lá, o Jesus, mete gol no Real Madrid. Menos, José. Calma, José. Ele fez gol na final da Libertadores. 2. É só pegar... Ele ainda calou a boca de um comentarista, né? E o Gabriel Jesus teve chance em Copa do Mundo, né, Fábio? É verdade. E não fez gol. Campo, né? Agora, olha aqui. Falando em Flamengo, que os jogadores estão de férias coletivas, aliás, todos do Rio de Janeiro, daqui a pouco será um tema aqui no nosso debate final, os clubes ajustando a questão salarial com os atletas, alguns atletas, não, cortar isso tudo não, mas o Souza, ex-volante do Vasco, passou pelo São Paulo, pelo Grêmio, que hoje atua na Turquia, deu uma entrevista hoje para o Fox Sports Rádio
e jogou lenha na fogueira, rivalidade. Ele disse, se voltar ao Brasil, jogaria no Flamengo, por exemplo? Vamos ver o que o Souza falou hoje. Eu acho que hoje, sinceramente, eu não tenho necessidade. É assim, eu sou profissional, eu teria que jogar em qualquer clube do mundo, mas hoje eu não vejo a necessidade de jogar no Flamengo, porque, graças a Deus, eu fiz meu pé de meia, eu tenho feito meu pé de meia, eu não, a imagem que eu tenho com a torcida do Vasco, um carinho que eu tenho, um clube que comida, e me fez ser quem eu sou hoje. Eu acho que seria um pouco de ingratidão da minha parte hoje pensar dessa forma. Se eu precisasse, eu tenho que ser muito sincero em dizer que de repente eu aceitaria, mas hoje, graças a Deus, eu não preciso, então eu quero muito poder voltar para o clube que me revelou e dar continuidade àquilo que eu deixei menos da metade, porque eu joguei muito tempo no clube do Vasco da Gama como profissional. Rosinho, eu acho o discurso lindo, né? Na teoria é muito bonito, e numa situação financeira que ele disse que hoje vive, e ele tem o desejo de voltar ao Vasco, ele disse que inclusive em 2021 já revelou isso nas minhas redes sociais, quando eu posto alguma coisa ele vai lá, ele, Allan Kardec e Alex Teixeira, em 2021 no Vasco. Não sei se eles voltam os três, mas pouco provável, mas enfim, eu acho muito bonito o discurso, e a galera adora. Agora, na prática, por quê? Há algum problema? Você trabalhou no Vasco, você foi campeoníssimo no Flamengo. Ó, a frase dele é essa que está aí na tela. E você foi para o Vasco na comissão técnica com o Jorginho e muito respeitado. Ou eu estou equivocado? A torcida do Vasco não te recebeu muito bem? Sem dúvida. Olha, ele dá a declaração e ele mesmo responde. Tá aí, ó. Eu não tenho necessidade de jogar no Flamengo, porque ele fez o pé de meia. Ele, quando retornar para o Brasil, é para aquela fase já de encerrar a carreira, e aí ele quer encerrar no clube que o revelou. Muito bonito, e é um privilégio para ele poder escolher. Agora, não é a realidade de todos os jogadores. Não é a realidade. E também a questão do clube querer que volte. Tem muitos jogadores que querem retornar para o seu clube, para aquele que o revelou, e às vezes o clube não quer, não precisa dele, não tem a necessidade desse jogador, e o clube também não quer. Aí ele vai e ele não quer parar de jogar, ele tem outra oportunidade, ele tem um outro convite. Vou te falar no meu caso. Eu queria ter permanecido no Flamengo como diretor de futebol. Eu queria permanecer lá. Eu fiz um ótimo trabalho como diretor de futebol, segurando pepinos e mais pepinos lá, que era o Adriano que voltou, que a Patrícia Amorim aceitou ele voltar para se recuperar. O Adriano achava que já podia jogar, que tinha condição de jogar, mas não tinha. Estava com a panturrilha inchadíssima e é um cara de um coração maravilhoso, um cara espetacular de conviver, só que ele queria jogar. E a torcida do Flamengo veio o ídolo, o imperador tá ali, tem que botar para jogar, só que ele não tinha condição. Aí tinha que ir o Zinho ir lá com o treinador, conversar com ele, acalmar, cara, não dá, espera, você tem que se preparar, vai ser melhor para você. É o trabalho do diretor. O Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo sabe os problemas que causou, eu estava lá para administrar isso tudo. Quando mudou a gestão, me tiraram. Aí surge uma oportunidade, eu sou convidado para trabalhar num gigante, e eu não quero ficar parado, eu preciso trabalhar. O Jorginho me convida, eu não vou? Eu fui muito feliz, fui muito bem recebido pela torcida do Vasco, fui campeão carioca invicto, ficamos 34 jogos de invencibilidade, fizemos um trabalho maravilhoso, é o ciclo. Sei que a torcida do Flamengo ficou chateada na época, alguns, que vão pela paixão, porque a razão, você é um profissional, você tem que respeitar o lugar que você está. Eu sou Flamengo, eu estou no Flamengo quando eu não estou trabalhando. Se eu sou um profissional, estou em algum clube, eu vou vestir essa camisa e vou querer ganhar no Flamengo. Com certeza, isso aí, não tem dúvida. Se você fosse para o Fluminense, seria igual, fosse para o Botafogo, da mesma forma. Agora, até o José, se o Souza voltar hoje, estou livre no mercado, quero voltar para o Brasil, ele tem vaga? Olha aí o comentário do Marcos Quitete, avisa o Souza. Esse não, Marcos, vou dar uma reforçada, uma remodelada no teu comentário aí. Que o Flamengo não precisa dele. Temos os melhores volantes do Brasil, Arão, Gerson e Thiago Maia. Que era a minha pergunta. Ele teria vaga no Flamengo, Otel? Não teria vaga no Flamengo. O Souza tem uma carreira muito bonita. O Souza foi campeão
da Liga Europa pelo Porto, foi campeão português pelo Porto, foi campeão de uma Copa no Porto. O Souza tem uma carreira bem bacana, mas hoje ele não teria vaga na equipe do Flamengo. E sobre essa história de poder jogar no Flamengo ou não, é o que o Zinho falou. O Zinho falou, olha, eu gostaria de ficar no Flamengo. O Flamengo mudou a gestão, eu saí. Eu entendo esse lado do torcedor, porque eu também sou torcedor. Eu sou torcedor do Goiás e nunca escondi isso. E o Túlio, que foi um jogador super importante na história do Goiás, ele foi jogar no Vila Nova e ele deu uma declaração dizendo o seguinte: eu sou melancia, verde por fora, que é a cor do Goiás, e vermelho por dentro, que é a cor do Vila Nova. Eu não coloco o Túlio entre os jogadores principais do Goiás na minha paixão. O Túlio, para mim, é um jogador bacana, foi artilheiro, legal, fez gol, mas não é um jogador que eu falo assim, olha, aqui eu quero a camisa do Túlio dentro do meu armário. Porque ele saiu do Goiás, o time que o fez, e falou que ele era Vila Nova. Então eu entendo esse lado da paixão. E se o Souza, ele tem o poder de escolher, falar assim, eu não preciso jogar no Flamengo, eu quero jogar no Vasco, de repente quer jogar no Corinthians, no Palmeiras, ele tá na dele. Mas como o Zinho falou, muitos jogadores não têm essa opção. De repente recebe um telefonema do time adversário e fala, caramba, a proposta é boa, eu vou. Eu acho que acima de tudo, em toda situação, você tem que ser profissional. A paixão, numa situação dessa de trabalho, fica em segundo plano. Fala, Zinho! Não, eu queria aproveitar, como eu fui atleta, eu quero dar mais um exemplo desse caso do Souza. Eu estava no Grêmio, o Vaguinho acompanhou a minha trajetória no Grêmio, nós fomos campeões de Campeonato Gaúcho, de Copa do Brasil, o meu pé está na calçada da fama do Grêmio. Aí nós perdemos a semifinal da Libertadores, em 2002, para o Olímpia. Lembra disso, Vaguinho? Lembro. Nos pênaltis. Não é, Vaguinho? Aí o presidente do Grêmio me chamou lá na sala e me mandou embora. Chegou para mim e falou assim, o seu Guerreiro, olha, perdemos a Libertadores, financeiramente o clube está com dificuldade, nós vamos ter que enxugar, vamos ter que tirar, você tem um dos salários mais altos, a gente vai tirar. Eu virei para ele, ô Fabinho, e falei assim, não, presidente, vamos fazer um novo contrato, diminui, eu quero ficar aqui. Ele falou, não, mas já é uma opção e tal, não sei o quê, me mandou embora. Aí eu teve clubes no Brasil que começaram a me procurar. O São Paulo foi um, né? Ficou um namoro, eu poderia voltar para o São Paulo, tinha a opção de ir, e aí o Palmeiras apareceu. Eu tenho o maior respeito pelo São Paulo, mas eu tinha a opção de 2 grandes de São Paulo. Eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para o clube que eu já joguei, que eu fui campeão de tudo. Conhece todo mundo? Então, são opções que você tem no momento. Agora, se o Palmeiras não acena, Zinho, volta para cá, eu iria para o São Paulo, por que não? Agora, Fabinho, eu tenho um monte de amigos aqui em Porto Alegre que gostariam de ver em 2002 o Zinho com a camisa do Inter, por exemplo. E um monte de amigos aqui que não gostariam que isso acontecesse. Então, claro que tem a relação do profissionalismo, né? Agora o Zinho sabe como é que é aqui em Porto Alegre, e eu imagino que ele também imagina como seria com a camisa do Internacional aqui em Porto Alegre. Seria uma bronca muito grande, né, Zinho? Ah, com certeza. É o que eu te falei, são opções. Eu fui um privilegiado, porque o Palmeiras me chamou novamente. Agora, eu vou te falar a verdade. Eu ia ficar dentro de casa desempregado, não vou jogar no Inter, não vou jogar no São Paulo, que são rivais do Palmeiras, que eu tive uma história linda, e são rivais do Inter do Grêmio. E aí eu vou ficar desempregado? Eu vou levar o prato de comida e comprar minha casa. Eu sou um profissional. Eu iria jogar e iria honrar as camisas. Agora, eu não ia falar como o Theo falou. Eu sempre fui Inter, eu sempre fui São Paulo. Isso é hipocrisia. Eu vou falar o seguinte, estou aqui, vou vestir essa camisa, que é gigante, e vou honrar. Agora, dizer que eu sou torcedor desde pequeno, aí é mentira. Olha aqui, 2 rápidas histórias. Uma envolvendo aí o Grenal, o Wagner. Falecido Valdir Espinosa me contou essa, quando ele foi técnico do Inter, né? Multicampeão no Grêmio. Aí ele falou, parei no sinal,
Rapaz, aí uma moça abriu o vidro, eu falei, pô, vai fazer um elogio. Eu abaixei o meu, ela falou, traidor! Aí, pô, fechei rápido o vidro, falei, caramba, onde é que eu fui me meter? E ele passou rápido no Inter. E o Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, por muito pouco, quando voltou do Barcelona, não parou no rival Flamengo. Foi para o Vasco e a história a gente já sabe o que aconteceu. No segundo jogo dele no Brasil, ele fez 5 gols no Corinthians e é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, enfim, artilheiro de São Januário, e por aí vai. Uma notícia do Vasco aqui no nosso debate final, que ontem anunciou a efetivação do Ramon, que eu gostei, achei que dentro das possibilidades, bola dentro da diretoria. O Antônio Lopes, a volta do Antônio Lopes também acho uma boa para organizar a casa, ser um escudo para o elenco também. E hoje o Júnior Lopes vai ser o assistente técnico do Ramon. Ele que já trabalhou no Vasco, está de volta nessa função. É mais um a chegar ao Vasco da Gama. E olha aqui, agora tem uma polêmica que os senhores vão resolver, não tenho nada a ver com isso. A culpa é do Amaral. Aliás, antes do Amaral falar, daqui a pouquinho o Amaral vai falar dessa polêmica do Palmeiras, Mundial, tem toda uma confusão. Antes, vamos falar com o Marcel Capretes, porque, falando em confusão, senhores, deixa eu colocar o Capretes aqui na jogada. Marcel Capretes, tem confusão na FIFA envolvendo o Santos e é negócio de dinheiro. Seja bem-vindo ao nosso debate final. Tudo bem, Fábio? Grande abraço a todos. Pois é, problema financeiro ultimamente tem sido aí com o Santos. Primeiramente, o time está proibido pela FIFA de registrar novos jogadores, ainda por conta da compra do zagueiro Kleber Reis em 2016, junto ao Hamburgo da Alemanha. O Kleber Reis nunca conseguiu se firmar na equipe santista, foi emprestado várias vezes e, neste momento, está emprestado para a Ponte Preta. E hoje, o Atlético Nacional da Colômbia, no dia 1º de abril, hoje mesmo, entrou com uma ação na FIFA porque o Santos não pagou tudo que prometeu, tudo que foi acordado para a compra do zagueiro Felipe Aguilar. O Aguilar foi vendido em março para o Atlético Paranaense por 10 milhões de reais e o Santos ainda não quitou a pendência com o Atlético Nacional da Colômbia. Ele custou 2 milhões e 200 mil dólares junto ao Santos. O Peixe pagou metade, 1 milhão e 100. A outra metade, o Santos não pagou. Isso aí, em dinheiro de hoje, na cotação atual, daria 7 milhões e 800 mil reais. O Santos vendeu por 10, ou seja, uma diferença de 2 milhões e 200 mil. Então, a ação chegou hoje na FIFA, dia 1º de abril, e o Santos estuda como vai negociar esse valor, mas, repito, o Santos está proibido de registrar novos jogadores por conta ainda do Hamburgo da Alemanha, por isso até a negociação com o Robinho ficou um pouco paralisada neste momento, e claro, também por conta da questão do coronavírus. Já falando sobre o Palmeiras também, Fábio, a situação do Palmeiras hoje ela é um pouco mais confortável financeiramente. O Palmeiras enxugou bem o elenco do ano passado para cá, e as vendas com jogadores podem chegar a 100 milhões de reais. Por que eu falo podem chegar? Porque 3 atacantes do Palmeiras, Borja, Daverson e também o Arthur Cabral, estão emprestados, mas com cláusula de compra obrigatória. Isso depende de meta que os 3 alcancem nos clubes que eles estão. Também por conta da paralisação, essa questão das metas que envolvem ali jogos e gols marcados, fica um pouco de lado, porque os campeonatos estão paralisados. Mas o Palmeiras até aqui, olha, vendeu Matheus Fernandes, tem anotado aqui, 24 milhões de reais negociação com o Barcelona. Arthur, que chegou de empréstimo, foi negociado com o Bragantino, também ali uma alta cifra, 25 milhões de reais. Zagueiro Thiago Martins estava emprestado para o futebol japonês, foi vendido agora, mais 8 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras, neste momento, tem uma saúde financeira um pouco mais confortável, viu, Fábio? Valeu, Marcel Capretes. Olha, trouxe 2 realidades. Um abraço, até a próxima, Marcel. 2 realidades, hein, Ozinho? Você, como diretor de futebol, conviveu com muito, com pouco, para poder fazer aquele balanço do dinheiro dentro de uma administração. O Santos, que está devendo e não pode registrar ninguém, e o Palmeiras, que já tem uma receita alta, pode ter uma receita maior ainda com jogadores emprestados, hein, Zinho? É a realidade de alguns clubes, né, no Brasil. Por isso, já começa a se desgarrar um pouquinho esses clubes, né? Você vê que o Palmeiras, junto com o Flamengo, principalmente, no Campeonato Brasileiro, vem já os 2 criando essa rivalidade e sempre disputando a ponta. Aí aparece o Santos numa, aparece o Grêmio na outra, mas os 2, pelo poder financeiro, pela administração, pela estrutura de clube, se distancia um pouco. É uma pena a situação do Santos, né? Porque
tem uma equipe boa, mas precisa de reforços. Precisava melhorar esse elenco para a sequência de campeonatos, né? Isso vai acontecer, vai voltar, se Deus quiser, os campeonatos. E o Santos está Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Então precisa de elenco. E sem condições financeiras, para dar opções para o Gesualdo, fica difícil brigar por todas as frentes. Diferente de um Palmeiras, de um Flamengo, de um próprio Grêmio, que já tem uma estrutura, uma condição financeira e um elenco mais farto. Com certeza. Olha aqui, conforme prometido, Theo José, uma polêmica que o Amaralzinho, que era tranquilo e tal, levantou no dia de hoje. Vamos deixar o Amaral falar para a gente poder entender a polêmica que ele levantou. Sim, o Palmeiras foi campeão mundial em 51. Isso já está escrito na FIFA aí. Isso já está aí no site da FIFA. O Palmeiras é campeão em 51. Só que o Palmeiras tem tudo para ser campeão de novo agora, né? Porque em 51 todo mundo já esqueceu. Entendeu? O Corinthians foi campeão do mundo, todo mundo já esqueceu. Tem que viver o momento, né? Então, acho que o momento do Palmeiras é um momento muito bom de poder ganhar a Libertadores e fazer a final aí no Maracanã e ser campeão do mundo. Olha aqui, ô Theo José, então essa história de que o Palmeiras não tem Mundial, tem. O Amaral está provando aí, 51 foi o campeão, e ali é o Campeonato Mundial do Palmeiras, vai em busca do bi, Theo. Olha, chegou o fax dizendo que o Palmeiras foi campeão em 1951. Se chegou o fax lá com o timbre da FIFA, eu tenho que acreditar nesse fax. Agora, com relação ao Palmeiras ser campeão nesse ano, a gente espera que a Libertadores termine em 2020. Olha aí, olha a publicação. Tá aí, ó. Aí está. Aí. Não, chegou o fax, então o Palmeiras tem o título de 51. Agora, ele ser campeão agora precisa jogar mais futebol. Fiz todos os jogos do Palmeiras nessa fase de grupos, né? Os 2 jogos do Palmeiras, fora e em casa, contra o Tigre e contra o Independente, contra o Independente Del Valle, né? Foi o outro jogo. Então, é um time desculpa, contra o Independente Del Valle, não, foi contra o time Paraguai, me ajuda aí, gente. O Independente Del Valle está no grupo do Flamengo. Pois é, não, o Palmeiras foi contra o time Paraguai. Guarani, pronto. Que eliminou o Corinthians. Isso. É porque o Independente tirou da outra vez e agora tirou agora, o Guarani. Então, o Palmeiras tem que melhorar, tem que jogar mais futebol para a gente falar assim, olha, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Tem time para melhorar, tem potencial para melhorar, tem potencial para disputar a Libertadores da América. Mas o mais fanático torcedor do Palmeiras, ele sabe que o time tem de melhorar para disputar esse título da Libertadores e chegar no Mundial e tentar lutar pelo Mundial. Mas eu vou aí com a história do fax. A FIFA falou no fax que o Palmeiras tem Mundial, então o Palmeiras tem Mundial. Ozinho, você que viveu muitos anos e de glórias dentro do Palmeiras. Dentro do Palmeiras se fala que esse título é o título mundial reconhecido pela FIFA. Tem um artigo de 2016, um post da FIFA, a gente pode até jogar na tela também, em que a FIFA fala sobre esse título, a Copa Rio, que à época era um Mundial Interclubes. Você lá dentro deve ter tirado muita foto aí em exposição, fazendo tour com a galera, Zinho, ou não? Olha aí, a publicação da FIFA aí no Instagram. Aí, a FIFA publicou, Zinho. A FIFA publicou e eu vou mostrar um negócio aqui para você, ó. Cadê? Duvido, você tem a prova aí que a gente quer. Eu tenho a prova. Cadê? Mostra aí, meu garoto. Olha aí. Olha lá. Rapaz, Mundial, tá ali, pronto. Acabou, o negócio de fax, é o celular do Zinho que tá resolvendo tudo. Olha a taça aí. Olha lá. Que taça é essa, Zinho? Conta pro Theo. Olha, eu fui lá visitar, né, fui convidado pela direção do Palmeiras, pelo Gagliotti, para fazer um tour e levei o Heitor. Vocês conhecem o Heitor, meu filho? O Theo está sempre aqui, vê também aqui em casa o Heitor. E eu fui levar o Heitor para conhecer um pouco da história do Palmeiras também, porque aqui no Rio todo mundo fala do Flamengo, mas nós fomos a São Paulo e levei ele lá. E no tour tem lá a sala da Libertadores, tem o Sul, a sala da Copa do Brasil, do Bi brasileiro, ou seja, dos 8 títulos que eu ganhei no Palmeiras, junto com meus companheiros. Então, também tem uma sala do Mundial, e está ali a taça, e está ali aquele banner que eu tirei uma foto,
Palmeiras campeão do mundo em 1951, e a FIFA agora manda esse fax, né? Eu acho que assim, o Palmeiras é campeão mundial também. Ou seja, Wagner Martins, o Amaral tem razão. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores esse ano, a final será no Maracanã, ele vai em busca do bicampeonato. Tá aí, tá publicado, Palmeiras campeão do mundo. Se a imprensa escreveu, tá certo. Eu quero passar o meu tempo para o Zinho, para ele falar mais sobre isso. Não, olha só, esse título aí de... Os fatos estão aí. Tem a matéria, olha aí. Tá aí a taça, tem a matéria, tá os jornais. Olha aí, Palmeiras, campeão do mundo. Eu acho que assim, é legal para o torcedor. É legal para o torcedor, a polêmica, a brincadeira. Hoje eu recebi um montão de memes. O pessoal sabe que eu tenho identificação com o Palmeiras, o pessoal fica me mandando, mexendo comigo, brincando comigo. 1º de abril, parabéns, Palmeiras é campeão mundial. Aí eu, legal, é 1º de abril, tá? Mentira. Mas assim, eu acho que o Palmeiras é campeão mundial. E o torcedor tem as brincadeiras, tem tudo. Mas é mais um campeão do mundo. É mais um time campeão do mundo, do Brasil. Ó, o Diego Campos aqui, ó, falando aqui embaixo, ó. Não precisamos de reconhecimento de antes. É isso aí. É isso aí. O Palmeiras tem esse título, como o Fluminense também tenta reconhecer o dele, o Vasco, a Libertadores de 48, e por aí vai, os clubes que são centenários e cheios de histórias. Agora, olha aqui, senhores. Falando em histórias, nós estamos vivendo uma pandemia mundial que impactou diretamente na vida de todo mundo. E no esporte não poderia ser diferente. Hoje, o Wimbledon foi cancelado desde a Segunda Guerra Mundial, que isso não acontecia. O cancelamento de Wimbledon, que é um dos maiores torneios de tênis. E os clubes estão tentando acertar a questão salarial. Vai ter um desconto agora, não vai pagar em mais. Daqui a pouco o Wagner Martins tem informações da dupla Grenal. Mas eu queria colocar o Tevez nessa história aí, porque o Carlitos Tevez colocou a mão no problema. Como, às vezes, muito jogador foge. Ele diz o seguinte, ó, é um vírus de minha, aí tá aí, ele já sabe o que ele falou, e nós, jogadores, podemos viver 6 meses ou 1 ano sem cobrar. Desesperado está o cara que sai 6 da manhã e volta às 7 da noite para dar o que comer à família. Temos apenas que ajudar. Tá lá no nosso Instagram do Fox Sport Brasil. Você pode também no nosso site, vai ter a matéria completa, a declaração que ele deu hoje ao jornal Olé, da Argentina. Agora, é uma realidade dele e de alguns, Theo. Eu não sei se a maioria pode ter 6 meses, 1 ano sem trabalhar. Claro que cada um dentro da sua realidade, mas como fazer nesse momento, Theo? Qual é a melhor saída, se é que tem uma melhor saída? Vamos lá, vamos pela história. Nunca na história, desde o mundo moderno, a gente teve uma paralisação no esporte como estamos tendo agora. Nem com a gripe espanhola em 18, nem com a Primeira Guerra Mundial, nem com a Segunda Guerra Mundial. Alguma coisa do esporte acontecia nesses problemas que a humanidade teve. Então, essa é a maior paralisação da história do mundo moderno. Ok, os jogadores do Barcelona, eles abriram mão de 70% do seu salário. Foi uma proposta da diretoria e eles aceitaram. Jogar no Barcelona, mesmo quem sai da categoria de base para o time profissional, você já ganha bem. O Tevez já rodou o mundo. O Tevez já tem o dinheiro aí, ele pode parar de jogar futebol agora, que ele está rico. Agora, 144 jogadores no Campeonato Paulista da Série A vão ficar sem contratos no final do mês de abril. Aqui em Goiás, os 3 maiores clubes se uniram, o Goiás, o Vila Nova e o Atlético, e levaram uma proposta para o sindicato dizendo o seguinte, 50% de redução do salário. Os jogadores falaram, não, nós não aceitamos. E eu acho que essa história não tem que dividir de cima para baixo. Eu acho que cada clube é cada clube. E cada jogador é cada jogador. Tem jogador num time, de repente, de Série A, eu não estou falando de time de São Paulo, nem do Rio Grande do Sul, eu estou falando, por exemplo, um time aqui no Goiás, não sei se tem alguém que ganha 250 mil reais, mas vamos colocar que tem jogador no Goiás ganhando 250 mil reais, mas de repente tem jogador lá ganhando 15 mil reais, e esse cara que está ganhando 15 mil reais, está ganhando 20, 25 mil reais, que é um bom salário, mas esse cara com esse salário, ele fez prestação do apartamento que ele resolveu comprar, ele fez prestação do carro que ele resolveu comprar, ele fez prestação da casa da mãe, que era o sonho dele, que ele tem de pagar, e aí? Como é que você vai fazer para cortar isso? Eu acho que
Cada caso é um caso. As diretorias, o departamento financeiro dos clubes de futebol, neste momento, eles são os mais importantes. Agora, o mais importante é o departamento financeiro. Então, tem que chegar em cada jogador e falar, amigão, você está ganhando tanto, eu vou tirar 20, 30, ok? Ok, lá na frente a gente acerta. Poxa, esse aqui está ganhando muito pouco, não dá para tirar tudo isso. Eu vou tirar tanto, ok. Aí tá certo. Agora, você vir de cima para baixo, falar assim, 50% ou não, o Tebet está certo em falar isso. Acho que está na hora de todo mundo ajudar. Agora, observem que muita gente tem compromisso e nem todos ganham salários milionários. Agora, o Wagner Martins, aí no Sul, a dupla Grenal, como é que está lidando com esse problema? Porque o Flamengo, por exemplo, disse que o mês de março vai ser pago integral. O Fluminense vai reduzir 15%, e alguns clubes estão acertando. O Atlético Mineiro anunciou 25%. Daqui a pouco, o Fernando Caetano vai falar em relação ao São Paulo, porque eu acho que vem polêmica por aí. Mas aí na dupla Grenal, o que se pensa sobre esse corte momentâneo? Bom, Fábio, no Inter ainda não houve nenhuma definição. Os dirigentes, em comum acordo com os jogadores, deixaram essa questão para ser resolvida após esse período de férias, após o dia 21 do mês de abril. Certamente já há alguma conversa em andamento, mas não há definição. O presidente Marcelo Medeiros pediu um corte, ou exigiu um corte de 30% em todos os departamentos do clube. Isso inclui o departamento de futebol, que já vinha fazendo alguns cortes, como, por exemplo, a extinção do time B, que o Inter tem há muitos anos. Isso aí já foi uma economia de quase 6 milhões de reais durante o ano. Mas a questão com os jogadores, como eu disse, só para depois do dia 21 de abril. O Grêmio já tem um pré-acerto com os jogadores. Ficou decidido que, nesse período de parada, os jogadores não irão receber os direitos de imagem, e foram jogados para o ano de 2021. A partir de janeiro, o Grêmio vai entrar em acordo com os jogadores na parte do direito de imagem. Não houve redução salarial, e sim apenas a prorrogação desses vencimentos para a partir do mês de janeiro do ano que vem, Fábio. Olha aqui, daqui a pouquinho vamos ter uma nota da CBF, que a gente estava aqui ao longo da semana cobrando, e os árbitros, né? Porque a gente fala muito dos jogadores. E os árbitros, a CBF não vai intervir nisso. Daqui a pouquinho você vai saber o que vai acontecer. E o Zinho quer saber sobre o São Paulo. Então vamos chamar o Fernando Caetano para a nossa conversa, Zinho, para a gente debater um pouquinho mais e ampliar esse tema, porque o Fernando Caetano tem informações do São Paulo. Seja bem-vindo ao nosso debate final, Caetano. Tudo bem, Fábio? Um abraço para você, para o Theo, para o Zinho, para o Vaguinha, todos que nos acompanham no debate final. Olha, o São Paulo anunciou hoje férias antecipadas de 20 dias, já a partir de amanhã, 2 de abril, retorno, então, marcado para o dia 22 de abril. E a diretoria do São Paulo, nesse tempo aí de paralisação do futebol, está tentando aí chegar a um acordo com os jogadores. A proposta inicial não agradou os atletas, viu, Fábio e amigos do debate final? Isso porque a diretoria propôs o seguinte: 50% de redução dos salários e mais o congelamento dos direitos de imagem até que a situação volte ao normal. Aí o São Paulo pagaria, quando tudo se resolvesse, o São Paulo pagaria essa dívida em parcelas, 6 parcelas. Essa era a proposta inicial, mas os jogadores não gostaram. Enfim, então nos próximos dias é um assunto que deverá ganhar muita força no São Paulo, essa negociação aí com os atletas. O São Paulo, no próximo dia 5 de abril, vai pagar 50% do salário referente a março e vai pagar 2 meses de direitos de imagem atrasados, que são os meses de janeiro e de fevereiro. O mês de março, com relação aos direitos de imagem, vai continuar aberto. Enfim, então um pouco de polêmica aí no São Paulo, a diretoria propondo uma situação, os jogadores não gostaram e esse assunto ainda vai dar pano para manga nos próximos dias no Tricolor Paulista, viu, Fábio e amigos do debate final. Valeu, Fernando Caetano, até a próxima, sempre apurando muita informação. Grande abraço, Caetano. Zinho, essa questão que envolve salário e que alguns clubes não estão em dia, a gente tem visto isso ao longo do tempo, né? A cada semana a gente noticia. Hoje eu vou noticiar o seguinte: o Vasco pagou dezembro
aos jogadores do ano passado, na deve janeiro e fevereiro. O São Paulo vai pagar a máxima, vai dever a imagem, pagou as 2 imagens anteriores. Essa bola de neve, ela não consegue ter um fim. Como é que você negocia devendo? É bem difícil, né? Você falou. Qual a credibilidade que você tem para sentar para fazer uma negociação? Primeiro tem que haver uma transparência. Esse momento, todos nós temos que abrir mão de alguma coisa. Nós vamos que ter... Todos têm que se readaptar a uma situação nova. Como o Theo falou, nunca aconteceu isso na história. Então, os jogadores estão ainda também, mesmo porque cada um está na sua casa, se fala por mensagem, mas vai ter que se juntar, vai ter que conversar. Eu acho que assim, poderia deixar em aberto, né, para quando retornar, discutir esse pagamento desse mês que o futebol parou, mas os clubes têm que ter uma transparência, ou seja, mostra também a parte administrativa financeira, o que o clube perdeu nesse período, qual foi a porcentagem de perda financeira para o clube nesse mês. Foi 10%? Foi 20%? Foi 30%? Foi 50%? Senta aí sim com documentos e mostra para o jogador. Olha só, nós deixamos de arrecadar isso, não entrou essa verba, perdemos e nós não temos condições de pagar. Vocês têm como entender, entrar nesse clima e ajudar? Aí eu acho que aqueles jogadores que têm um salário alto, né, que realmente já tem uma vida um pouco mais definida, como foi o caso do Tevez, eu acho que seria justo eles abrirem mão de alguma coisa também. Mas como o Theo falou, eu concordo, tem muita garotada, tem muito jogador, e a gente está falando dos times grandes. E os outros clubes? Né? Tem muitos jogadores que ganham, não é a porcentagem no futebol brasileiro, se você for pegar o número de jogadores com carteira de trabalho, que são profissionais no mundo do futebol brasileiro aqui, né, na história aqui do futebol brasileiro, 3% tem um salário alto, os outros não. Então eu estou vendo várias mensagens, jogador ganha muito, tem jogador que tem um salário absurdo, mas a sua maioria não tem. Eu estou preocupado com essa outra galera, que vai perder quanto? 50%, 60%, e as dívidas que ele tem. Então tudo tem que ser sentado, conversado, porque é novidade para todo mundo. Com certeza. É um momento diferente. Com certeza, Zinho. Olha aqui, para a gente fechar o nosso debate final, agradecer muito a participação da galera pelo nosso Facebook, pelo YouTube, participando, mandando muitas mensagens. O programa hoje bombou. Essa é a notícia que a gente estava cobrando, né? Porque e os árbitros nesse pacote todo? A CBF acaba de anunciar um auxílio aos árbitros e assistentes do quadro nacional. Todos os 479 integrantes árbitros do quadro nacional receberão antecipadamente uma taxa de arbitragem calculada a partir do maior valor pago para a sua categoria, ou seja, ninguém vai ficar desamparado. Theo José, um grande abraço, foi um prazer. Abraço. Até a próxima. Abraço, gente. Um abraço. Cuide-se bem. Cuide-se bem. Boa, Theo. Esse é o melhor slogan para esse momento, principalmente. Wagner Martins, cuida bem da dupla Grenal aí, traga boas notícias. E a gente está aguardando o resultado do julgamento das expulsões do Clássico Grenal. A Conmebol já tem lá a definição, mas ainda não divulgou. Fechado. Zinho, sempre um prazer tabelar com um amigo. É isso, galera. Ó, daqui a gente manda. E galera, todo mundo em casinha. Foi uma honra, um privilégio ter participado do primeiro debate final aí, que hoje também foi na telinha, foi ao vivo. Boa, Zinho! Parabéns a todos os envolvidos, hein? Show de bola! Tinha que ter esse timaço todo, agradecendo muito a toda a nossa equipe técnica, o Breno, o Sartório, o Adson Coutinho, todo mundo, o João. Valeu, galera! Até a próxima! E como diz o Theo, vou roubar, hein, Theo? Cuide-se bem! E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.